quiser tirar, aproveita. Vou fazer um papo informal. Vocês têm alguma dúvida? Vocês conhecem o que é o DaVinci? Se alguém é da área aí e quer saber alguma coisa, aproveita para falar enquanto a gente não está... Só com a versão comprada. Mas aí ele é transparente na rede, eu posso trabalhar com salvar os projetos na rede, tudo na rede? Pode. A O2 salva tudo na rede. A O2 é a que tem a maior rede de DaVinci do Brasil. Eles têm 25 DaVinci, inclusive você consegue ter um assist no celular, que você pode mandar o programa para o celular e você pode aprovar no celular. Se o diretor quiser aprovar a longa distância, ele pode estar em qualquer lugar e assistir o programa. Então você trabalha na rede local e consegue trabalhar wireless com ele, colocando numa pasta. Mas aí é uma solução inteira que a Blackmagic te vende. E hoje a única empresa que tem essa solução funcionando é a O2. O resto a galera não tem. Geralmente trabalha muito standalone nele, né? A galera trabalha muito uma licença local nele e acabou. Só a O2, que é gigantesca, que tem essa solução completa deles. Eu trabalho porque eu tenho 4 máquinas. Mas você colore as 4 máquinas? O ideal é que você não para uma com projeto nenhum, entendeu? Ou eu posso manter uma outra rede de distância enquanto estou colorida na outra. É porque você não tem tudo ligado numa rede, você joga todo o material finalizado numa rede, essa máquina DaVinci você deixa na rede e você puxa dela para você colorir. Porque o DaVinci é diferente de uma ilha de edição normal, né? Eu vou falar alguns pré-requisitos aqui para vocês, mas não é uma máquina comum. Não adianta você pegar um i5 com uma placa de vídeo de 2 GB que você consegue editar com ele e você querer usar o DaVinci nele, que ele não vai responder tão bem quanto você deveria. Então você precisa ter uma máquina... A K5000 é a Quadro X. Tá. Aqui tem uma K6400 nessa máquina, que é a mais nova. Mas mesmo assim, já fiz ele da tela azul. Então, o DaVinci, ele como o After Effects é um comedor de memória RAM, o DaVinci é um comedor de placa de vídeo. Por isso que quando é workshop, essas coisas, eu trago a minha máquina. Porque ele come placa de vídeo pra caramba. Por isso que eu falo, é uma máquina... Você monta uma máquina... Isso. Você monta uma máquina para ele, entendeu? Por isso que eu te perguntei, você tem 4 ilhas para cor? Não, eu tenho 3. Porque não é muito normal, entendeu? Geralmente a galera tem as ilhas de edição e uma ilha para cor. A ilha para cor, você faz um SLI de 1080, bota 16 GB de vídeo, entendeu? Aí fica lindo. Uma tem 30 de RAM, a outra tem 24. Mas vídeo... E a menorzinha que é só para edição tem 16. Mas vídeo elas têm 4, né? De vídeo elas têm... A K5000 é 4. A K5000, as duas são 4 medidas. Ah. A K5000 e a 4000 também. Ah. As duas são 4. Então. Na verdade eu quero montar uma mais forte. Eu vou ter mais uma. Então, aí ela Só você que aí usa a base para a gente vídeo. pode fazer em uma e deixar para finalizar efetivamente na outra. Aí você tem que ter todas as licenças. Tem que comprar tudo. Ou compra várias câmeras Blackmagic, você ganha a licença dela. É uma saída. A saída mais barata que existe é essa, porque a câmera você vai usar. Não que o software você não vai usar, mas você... Então, você ganha da 20. Vale mais a pena. É o que eu sempre prego quando falam para mim em palestra, mas o que vale a pena? Comprar o DaVinci? Não que eu sou contra comprar, tem mais que comprar. Mas compra a câmera, é mais útil. Você vai usar a câmera e vai ganhar o DaVinci. Entendeu? Que o workflow dessas câmeras eu já trabalhei com elas, é muito pesado. Não, mas não é ruim, cara. Eu não respondo em fórum, porque eu tenho preguiça de quando eu respondo alguma coisa, vai um monte de gente que não sabe o que está falando responder embaixo, aí me dá preguiça. Quando eu estou em palestra, eu falo, cara, tira as dúvidas. Por quê? Se você gravar em Apple ProRes com elas, é o workflow igual. É igual. Mas no Apple ProRes eu tenho a latitude que eu tenho... Se você gravar em 4444, você está gravando em 16 bits. Igual. E a mesma latitude do RAW. A mesma latitude do RAW. Você pode escolher o Apple ProRes em RAW ou em Rec 709. Tanto faz. O que eu recomendo? O que a O2 trabalha? Em RAW. Eles já gravam em RAW
em 4:4:4:4. Não recomendo gravar em DNG, porque aí é um fluxo de trabalho pesado. Apesar que o Premiere hoje, para isso, está muito simpático. Apesar de eu defender o DaVinci, mas eu falo que assim, ainda o DaVinci para edição ele ainda não é uma ferramenta completa. Ainda tem eu sou muito honesto, né? Apesar de eu fazer palestra para o fabricante, eu não vou dizer que está tudo perfeito, não mais porque a câmera não está gravando. Mas, assim, aí eu edito no Premiere. No Premiere você bota lá o proxy dele, bota offline, edita tudo em proxy, acabou a edição, aprovou com o diretor, desliga o proxy, manda o XML para o DaVinci e conecta em alta no DaVinci. Cara, vai lindo. Todos os projetos que eu fiz, eu faço assim, trabalho, lisinho. Mesmo eu trabalhando 4K, 16 bits, eu boto em proxy no Premiere. E aí vai numa boa, entendeu? Aí no DaVinci eu importo o DNG, aí vem porrada. Mas quem não quer fazer isso, grava tudo em Apple ProRes. Vai tranquilaço, cara. Outro dia eu vi em fórum outra coisa. É que eu falei, eu fico com preguiça, né? Às vezes porque tem coisa que os caras falam que é meio bizarro. Estavam fazendo um comparativo da câmera 7S com a Mini Ursa. Mas não tem comparativo. Porque uma grava em 16 bits, é uma câmera de cinema, a outra é uma câmera de casamento. Como é que você compara uma coisa com a outra? A outra grava em 8, e não é 8, né? Porque o H264 ele é um 8 falso. O H264 ele não é 422, ele é 420. Então ele não é nem 8, ele é 6. É igual você pegar sei lá, um cara que é lutador e bater num bêbado. Mas eles estavam discutindo isso, mas eu falei, eu não vou postar embaixo, que vai me dar preguiça, eu vou postar. Mas o ISO, acontece o quê? Mas... Para você aproveitar o ISO, você precisa ter um gravador externo. E aí ela grava... Não, mas é porque a 7S realmente ela tem um ISO bom, mas só serve para evento social, cara. Porque se você vai gravar cinema, por que você vai gravar sem luz? Entendeu? Não faz sentido você gravar cinema sem luz. Você grava evento social, casamento, porque você não quer atrapalhar a festa, você sobe o ISO, tudo bem. Então, se a gente falar da circunstância do casamento, ok, você dizer que a 7S pode ser mais apropriada. Mas como câmera mas é totalmente incomparável, entendeu? Por isso que uma é câmera para cinema, a outra é câmera para TV, olhe lá ainda, para foto, entendeu? Então é isso que eu falo. Eu geralmente em palestra eu tiro muito essas dúvidas assim, porque são coisas pertinentes ao nosso mercado. Mas é que eu vejo em fora a galera bota umas coisas muito absurdas. Aí eu vejo, finjo que não vi e deixo quieto. Eu gosto de trabalhar em RAW. A Red, por exemplo, eu trabalho com o material dela em 6K, 8K, liso nas máquinas. Liso. Não. Eu trabalhei com o RAW dela. Mas a RAW tem o... Foi desesperador. A Red você tem o 1/4, 1/6 que você pode dar preview nele, isso ajuda bastante, cara. A Blackmagic... Eu trabalhei com ele em 8K full. Com essas máquinas, com placa, com tudo assim. E rolou legal. Liso. É que a sequência DNG ainda não é uma coisa muito aceitável. A DNG é muito pesada. Ela é. Mesmo para conversão. Mas você edita em quê? Muito tempo fazendo proxy depois. Assim, não dá. Assim, foi um caminhão de tempo só para fazer proxy. Mas grava em Apple ProRes 4:4:4:4, cara. Acabou o problema. Vamos começar, pessoal? Você que manda. Eu tô com o microfone aqui? Ah. Ele não vai sair aqui, que é só para internet. Tá. Para poder ficar melhor. Mas dá pra me ouvir aí, beleza? Não, o Lucian vai testar isso. Então vamos fazer esse teste agora. Senhores, deixa eu apresentar e oficialmente darmos início ao nosso workshop. O Miguel é um parceiro nosso da escola NFT Cursos. Nós trabalhamos já desde a feira do ano passado, né? Que a gente se conheceu na 7, assim, próximo Desde a da 7. Começamos a desenvolver essa parceria. Ele é um especialista em software DaVinci Resolve. O software DaVinci Resolve, o software da Blackmagic, é muito interessante. Ele tem uma versão free, que você pode baixar ele na internet, fazer todo o trabalho de edição. E ele tem uma versão mais completa, que é para a parte de correção de cores. Quem trabalha mais voltado para isso, para cinema, vou gravar, depois tem que editar um comercial, quero fazer a correção, aí costumo de pegar o Resolve Studio, né? Que é o Studio Pro. O Studio Pro, que é a versão mais completa dele. A versão mais completa custa $995 no site da Blackmagic, né? Ele aponta para uma das revendas. Miguel também vai começar agora, A se revender? Deus quiser, já começou, né, a trabalhar de vendas também, fora a parte de treinamento.
Eu vou dar um curso aí para quem estiver aqui. A gente vai sortear um curso para vocês. Boa. Então vamos lá, deixa eu cortar aqui para você e manda pau, hein? A hora que você falar que pode ir, podemos ir. Posso ir? Bora. Vamos lá. Bom, pessoal, meu nome é Miguel. Eu sou sócio de uma escola chamada NFT, mas eu trabalho na área desde 2001. Então, eu trabalhei como editor, trabalhei como finalizador, trabalhei como videografista e trabalho como colorista desde 2010. O DaVinci chegou na minha vida depois do que eu fiz o lançamento do Color, porque anteriormente eu trabalhei para a Apple fazendo o lançamento de software, e eu trabalhava com o Color, depois eu trabalhei com o Scratch, e aí conheci o DaVinci, que eu gostei muito porque é uma ferramenta bem robusta e bem gratuita, né? Ele tem uma versão paga, mas dá para você trabalhar muito bem com a versão free. Eu recomendo quem quiser comprar a ferramenta, compre uma câmera que você ganha o software, vale muito mais a pena, tá? Porque aí você ganhou o software de graça e a câmera é muito boa. Bom, hoje eu vou falar com vocês aqui um pouco de edição, um pouco de cor. Eu vou brincar um pouquinho com o DaVinci aqui com vocês. Eu vou explicar alguns conceitos básicos antes. Depois eu vou abrir o DaVinci e vou fazer uma demo. Todo mundo está me ouvindo aí? Se precisar interromper, quiser tirar alguma dúvida, levanta a mão para mim, eu falo com vocês, tiro as dúvidas de vocês, tá? E a gente vai tocando por aí. Bom, o nosso conteúdo do workshop vai ter mais ou menos 1h30, que eu vou falar com vocês. Eu vou mostrar a interface do software, vou falar sobre pré-requisito do software, vou falar sobre os dispositivos que você tem para o DaVinci, porque eu estou usando mouse e teclado, mas o DaVinci tem uma mesa de cor, que você pode ir em algumas finalizadoras, você vai ver, parece uma Enterprise, que é bem legal, ajuda bastante você a finalizar a cor. Principalmente quando você está fazendo um filme que tem um alto custo, é legal você ter uma ilha de cor mais robusta para isso, tá? Mas também dá para você finalizar um filme com baixo custo nele, com mouse e teclado, tranquilamente. Isso é bem bacana. Se vocês que estão no fundo quiserem sentar para frente, pode vir, tá? Pode ficar à vontade. Bom, eu vou falar como é que configura um projeto, o que é correção primária, o que é correção secundária. Então, quer dizer, o que é um color corrector, o que é um color grading. Como é que trabalha com keyframe, máscara, tracking. E vou fazer alguns looks aqui com vocês. Eu vou explicar o que é um look, basicamente como é que funciona um look. E no final, eu vou pegar um arquivo de multicâmera, vou fazer um multicâmera, vou colorir esse arquivo e vou devolver para o Premiere colorido através de XML para vocês verem como é que é o fluxo. O Premiere DaVinci é bem simples. Tanto para entrada quanto para saída é bem tranquilo. E depois a gente pode falar um pouquinho sobre o mercado de colorista, tá? Bom, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês estão conseguindo enxergar aí? Quer que eu dê um zoom? Tá tranquilo? Sobre os Control Surfaces, que na verdade são controladoras, né? Eu estava falando da Enterprise, essa é a famosa Enterprise, que é a maior controladora que o DaVinci tem. Essa controladora está na faixa de $29 mil. Então, quem tem ela são as grandes produtoras, mas você tem controladoras menores, que é esse painel micro que lançou agora, que está na faixa de $900. E você tem esse painel mini, que está na faixa acho que de $2 mil, eu não tenho muita certeza. Mas ambos fazem basicamente a mesma coisa, aqui com mais recurso, obviamente, aqui com menos recurso, você vai ter que usar um teclado e mouse para te ajudar, mas você consegue fazer as mesmas coisas. Se não tiver nenhuma delas, também você faz a mesma coisa, tá? Com menos recurso, mas você faz a mesma coisa, talvez um pouco mais demorado, tá? Bom, quando você trabalha com cor, a gente tem que se preocupar com um fator que às vezes o editor não se preocupa tanto, que é o monitor. Porque quanto mais fiel for o seu monitor, mais fiel fica o seu material. Coisas que acontecem de problema que eu já tive no mercado. Por exemplo, o teu cliente trabalha com Mac, você trabalha com Windows. E aí você compra um monitor, que nem o meu da Dell aqui, que é um monitor razoável de cor, que é esse Ultra Sharpen aqui, ó, que eu falei, que está até aqui anotado. É um monitor bom de cor, ele é bem fiel, você calibra ele, fica boa a cor e tal. Aí você manda para o teu cliente que tem um Mac. E o Mac ele tem mais brilho e mais contraste do que qualquer monitor normal. Só que uma televisão não vai ter o brilho do Mac. Aí o cliente vê no Mac, ele acha que a cor está com muito contraste. E no final, não é que a cor está com muito contraste, é que o Mac dele não serve como referência para o material que vai para a TV. Por isso que o ideal é você ter... O DaVinci a gente trabalha com a versão Pro, porque ela dá monitoração para 3 monitores. Você usa 2 monitores e uma TV. Se você vai mandar para a TV, você checa na TV.
entendeu? E você tem 2 monitores calibrados para você ter uma certeza que o teu material está saindo com a cor correta. Agora, impreterivelmente, dependendo de onde você assistir teu filme, ele vai ter uma variação de cor. Se mandar para a televisão, então pior, porque se ele tiver uma geração para outra emissora, sei lá, se mandou para a Globo está gerando para outra Globo do Nordeste ou para outra Globo do Sul, o teu material vai chegar com menos saturação e assim sucessivamente. Então, não é igual ao impresso, que você vai ver um tom de vermelho e ele vai estar aquele tom para sempre. A cor é um pouco diferente, ele tem uma leve variação, tá? Então, por isso que quanto melhor o teu monitor, mais certeza que a tua cor está boa, porque no final ele pode estar levemente alterado. Isso é um problema sério. A não ser quando é cinema, que você tem o transfer e ele é feito de uma outra forma. Mas mesmo o cinema, eu brinco com os meus alunos, que tem uma leve variação, porque o cinema você depende da lâmpada, do projetor. Se aquela lâmpada não tiver tão nova, ele vai ter uma variação também de luminância, entendeu? Então, sempre varia um pouco o filme. Não adianta a gente ser tão purista, tá? Falo isso, tem gente que quer me bater, mas é real, pode falar. Não é interessante ter um monitor broadcast? Sim, esses aqui já são consideráveis. Sim, Pela placa? sim. Esses já são consideráveis broadcast. Esses monitores já têm... Com a mesma resolução e a mesma fidelidade de cor, né? Se você calibrar ele, por exemplo, o Dreamcolor, ele é feito para isso já. Você tem os mais tops. Tem o Flatten, que são mais tops, mas você vai ter. Como você vai ter monitor de $25 mil, entendeu? Eu já peguei variação de monitor que me garantia que ele dava perfeitamente e ele não chegou. Aí depende de como ele está calibrado também, entendeu? Você precisa... É muito importante. Você precisa... Eu uso aquela chupetinha para calibrar. Isso, você precisa fazer... Ela é o mais básico, né? Mas você precisa fazer uma, pelo menos a cada 2 semanas é legal você calibrar. Então, não adianta você comprar um monitor broadcast se você não calibrar ele nunca, entendeu? Então, você precisa fazer a cada X tempo uma calibragem. Mas, se você tiver o teu monitor de $25 mil calibrado e você assistir o teu material em outro monitor, cara, e muitas vezes o teu cliente não vai entender. Entendeu? Por isso que é muito legal ele aprovar o teu material na tua finalizadora. Dali, cara, ele vai para rodar para vários lugares e ele vai ter uma leve variação. A saída de cor, o DaVinci só dá na placa Blackmagic. Saída para o monitor broadcast. Só na placa Blackmagic. Assim, eles te dão uma solução gratuita, né? Mas eles te amarram alguns tipos de periférico que são úteis para você colocar. Você vai turbinando ele, né? Você vai colocar a tua mesa de cor para quando o teu cliente chegar, você ter uma mesa de cor. Você vai fazer tua sala preta com os teus monitores, enfim. Você vai ter que... Você vai ter que investir um pouco, tá? Bom, com relação ao monitor, alguém mais tem alguma dúvida? É fundamental você pelo menos ter um monitor que nem o meu aqui, tá? É fundamental, senão você vai olhar um vídeo que ele está parecendo que está azulado e ele pode estar levemente esverdeado quando você olhar em um monitor profissional, tá? Bom, aqui eu vou falar de requisitos para rodar o DaVinci, que isso é bem importante. É uma pergunta que me fazem bastante na internet. Eu tenho algumas aulas minhas no YouTube e eu vejo muita gente falar assim, cara, eu tentei abrir o DaVinci e ele abriu um erro chamado OpenCL e fechou. O que eu faço? Essa pergunta ela é bem frequente. O que eu faço? Troca a tua placa de vídeo. Porque a tua placa de vídeo ela não tem uma tecnologia que o DaVinci precisa, que é a tecnologia do OpenCL. Essa tecnologia só tem, na maioria das vezes, nas placas NVIDIA, alguns poucos modelos de ATI Radeon e alguns poucos modelos de Iris Graphics. Mas NVIDIA tem todas. Então, se ele der esse erro, quer dizer que o DaVinci não vai rodar na tua máquina. Troca a placa de vídeo e abre de novo, tá? Outra coisa, tá aqui, ó, até botei aqui, ó, erro de OpenCL, tá? Que isso é a pergunta mais frequente que me fazem. Outra, Miguel, para o meu DaVinci rodar bem, qual é uma configuração legal de placa de vídeo? Cara, pelo menos 4 GB. Se você tiver uma máquina com 4 GB ou mais, ele vai rodar legal. Puta, precisa ter muita memória RAM? Não, 8 GB está legal. Mas você tem que ter bastante placa de vídeo. Se você tiver mais memória RAM, óbvio, ótimo, mas não é onde ele pesa mais em placa de vídeo, tá? Cara, processamento, pesa muito para o DaVinci? Nunca tive problema. Só tive problema em placa de vídeo,
tá? Então, o i5 que eu tenho lá na minha produtora também roda, tá? Mas, se tiver uma placa de vídeo ruim, ele nem abre, certo? Dúvidas? Um Mac, um laptop. Então, no caso do Mac, por exemplo, eu já vi fazerem... O Mac tem uma saída chamada Thunderbolt. E você compra uma placa externa com entrada Thunderbolt e você liga no teu Mac e você não joga o teu Mac fora. Tá? Eu te falo isso porque eu já trabalhei na Apple. E é uma tristeza que a Apple não deixa você tirar a placa e colocar outra, entendeu? Porque, às vezes, você tem uma baita de uma máquina, só que ela tem uma placa de 512. E aí, para um software desse, você vai ter que comprar uma placa externa. Tanto que as saídas Thunderbolt saíram para aliviar as máquinas mesmo. Eles aliviam bastante o interior da máquina, você ligando periféricos através de Thunderbolt. Que aí você pode botar uma placa de vídeo, você pode comprar um RAID de colocar, memória RAM, enfim, desde que tua placa-mãe aceite. E dá para você dar um boost na sua máquina. Tá? Dúvidas? Nenhuma? Tanto faz uma placa de vídeo que é um quadro, que a arquitetura dela é para render, né? Ou uma placa de vídeo, aquela série GeForce, que é mais a arquitetura dela é para game. Para game, cara, eu vou te falar... Assim, na realidade, na teoria, seria melhor a GeForce. Não, na teoria e na prática. A base da RAM dela. Né? Na teoria e na prática. Eu falo porque eu tenho, que está aqui, e eu tenho outra máquina que é a GeForce. A GeForce, ela é mais em conta e roda tão bem, vamos dizer que tão bem quanto, mas você gastou, sei lá, 3 mil a menos. Bem menos. Então, cara, ela roda melhor. Tipo, uma 1080, por exemplo, é mais barata do que uma Quadra FX. E vai rodar melhor do que uma Quadra FX. Tá? Porque ele não é... A Quadra é muito boa para 3D. Para render, para modelagem, que você tem que mexer viewport e tal. Agora, para o DaVinci, para softwares de computação gráfica que não usam tanto viewport, não é tão legal, entendeu? Ela é boa, mas ela é muito cara. Então, você compra placas mais baratas que funcionam melhor. Então, a GTX 1080 é muito boa, muito boa. E ela tem 8 GB de RAM e é melhor do que uma 6000. Tá? Bom, eu vou falar um pouquinho de cor com vocês. Tem mais alguma dúvida? Não? Só antes de eu abrir o DaVinci aqui, eu vou elucidar algumas coisas com vídeo. Então, quando eu estiver falando que a gente está falando de Luma, que nem eu falei que o monitor da Apple, você vai perceber uma diferença de luminância. Luminância eu estou me referindo a contraste, tá? Eu estou falando de preto e eu estou falando de branco. Eu sempre falo isso em workshop que eu dou, que às vezes tem muita gente que é editor, mas não é colorista, não conhece nada de cor. Então, não tem muito pelo menos essa base, tá? Então, sempre que eu falar luminância, é contraste. É o preto, onde está o preto e onde está o branco. Tá? Um vídeo, a gente trabalha com RGB, certo? Azul, verde, vermelho. Beleza. Na composição dessas cores, a gente tem um tipo de cor chamado aditivo, que é onde eu faço a intersecção das cores, eu gero as minhas secondary colors, que seria magenta, cian e ou amarelo. E a composição central dele, que é a intersecção central, é o branco. Tá? Bom, eu falo isso porque no DaVinci a gente trabalha com roda de cor. Então, lá eu vou mostrar a roda de cor. Eu não vou explicar muito detalhadamente o que eu estou fazendo, mas eu vou mostrando para vocês. Tá? Bom, outra coisa que é importante vocês saberem é croma. Não sei se todo mundo sabe que croma é saturação. Então, uma imagem com muito croma é uma imagem muito saturada, uma imagem com pouco croma é uma imagem com pouca saturação. Eis aqui uma roda de cor e uma palavra chamada Hue and Saturation, que é para vocês entenderem o que funciona aqui. Hue é a roda de cor, são todas as cores. Saturation quer dizer mais próximo do centro, baixa saturação, mais longe do centro, alta saturação. Ok? Dúvidas? Bom, vou mexer no DaVinci, vou brincar com o DaVinci, vou fazer um multicâmera no DaVinci, depois eu vou colorir. Tá? Então, agora eu vou partir para o DaVinci. Só para a gente entender, o processo da cor ele funciona em 2 etapas. A primeira etapa que a gente chama-se Color Corrector. Que Color Corrector nada mais é que balancear uma imagem.
Por exemplo, ela está azulada, ela está amarelada, ela está esverdeada, enfim. Eu vou fletar essa minha imagem e depois que eu deixar essa imagem balanceada, eu acertar o luma, se ela está enterrada, eu vou desenterrar, se ela está estourada, eu vou tirar esse estourado que ela está, eu parto para uma coisa chamada grading, que é criar um look mesmo, que é escolher o tom da pele e deixar a pele dourada, escolher o tom do olho, deixar o olho azul, por exemplo, tá? Então, são sempre as etapas que a gente vai seguir. Então, aqui, ó, eu preparei um videozinho para a gente fazer uma demo aqui, tá? Vou abrir o DaVinci. Alguém aqui já chegou a operar o DaVinci? Você eu já vi que já, né? Tem mais alguém? Não? Nada? Então tá. Opa, se eu não botar o meu dangle, ele não abre. Deixa eu abrir ele de novo. Vocês viram que ele pediu um dangle de licença ali, que é o pendrive que eu estava comigo, que eu estava brincando com ele e esqueci de colocar ele na máquina. Que é a licença full dele, tá? O que muda do full é questão de trabalhar com rede, questão de trabalhar estereoscópico, você consegue trabalhar com arquivo acima de 4K, ele tem alguns filtros que são bem importantes. Por exemplo, uma coisa que acontece muito para a gente resolver na cor é um denoise. Por exemplo, grava à noite, o escuro, a imagem dá um leve noise e você tem que tirar isso com algum tipo de filtro. A gente tem um plugin que é bem bom para fazer isso, que chama NitVideo, mas você só consegue usar o plugin se você tiver o DaVinci Pro. Então, isso você fica um pouquinho amarrado, tá? Bom, esse cara aqui é o DaVinci, todo mundo está enxergando aí tranquilo? O DaVinci é uma ferramenta bem fácil de usar. Eu dou aula dele fazem 5 anos e eu gosto muito de dar aula porque é simples. Ele tem um fluxo bem fácil que começa em Media, Edit, Color, Deliver. Bom, importo o material, edito o material, faço a cor do material, entrego o material. É sempre esse fluxo. Tá? Se todos os softwares fossem assim, eu adoraria ensinar a todos, mas tem uns que eu vou ensinar que é super complexo. Então, aqui é o seguinte, ó, ele tem uma lógica um pouco diferente dos nossos softwares normais, que ele não tem Ctrl+I para a gente importar. Ele importa através de uma livraria que eu tenho que habilitar qual pasta que eu vou trabalhar. Então, eu vou vir aqui, ó, menu DaVinci Resolve Preference, vou adicionar uma pasta aqui, ó, dentro do meu desktop, tem uma pasta demo DaVinci, ok, Mount tá, ela já está ali, então ela está aqui, ó. Presetei essa pasta, tudo que eu vou precisar mexer com vocês já está aqui. Isso você precisa fazer quando é a pasta do teu projeto, sei lá, você gravou um vídeo, um casamento, um filme, um documentário, você precisa presetar a pasta desse projeto para que você possa enxergar esse material bruto. Se você não presetar, o DaVinci simplesmente não vê, tá? Se você for importar um XML e não presetar essa pasta, ele vai trazer todo mundo offline. Certo? Beleza? Então, eu vou trazer aqui, ó, 3 arquivinhos multicâmera. Isso foi um projeto que eu fiz em 2011, que eu fiquei com uma parte pequena do material bruto que eu uso para dar aula. Foi um documentário da Beyoncé que eu fiz para a TV Record em 2011, então um pouco antes de eu sair de lá. Quando eu arrasto esse material aqui para o Media Pool, que é tipo aonde ele vai importar para dentro desse projeto, ele me pergunta uma coisa, ele fala se eu quero adequar minha timeline ao arquivo ou eu deixo minha timeline igual. Porque o DaVinci por default é 24 quadros, que é para cinema. Eu estou trabalhando com um material 2997. Se eu botar Don't Change, ele vai manter 24 quadros e vai dar erro de sincronismo. Então, eu aperto Change, que ele vai mudar o projeto para 2997. Se eu não quisesse usar lá, eu tenho por aqui também, eu posso presetar o projeto antes de puxar o material. Mas, aqui fica uma forma mais fácil, beleza? Tem como eu organizar aqui através de pasta. Então, vamos supor, estou fazendo um documentário que eu tenho várias diárias de gravação. Eu quero ter cada diária numa pasta para quando eu for editar, ficar melhor. Eu posso criar várias pools, aqui, vários media pools, para que eu possa guardar esses meus arquivos, né, nessas bins. Beleza? Vim aqui em Edit, vou fazer um multicâmera. Bom, questão de editar nele, ele tem os mesmos recursos que um Final Cut 7, por exemplo. Alguém aqui já chegou a editar com Final Cut 7? Não.
Os mesmos atalhos. F10. Ó, F10 desce para a timeline. F9 ele dá um insert. A é seleção. B ele corta. Então, a Blackmagic veio bem nessa linha, tanto que se você pegar os DaVinci anteriores, a versão 11, a versão 10, a versão 9, ele nem tinha edição. Ele era um software que você só conformava nele. Você trazia o XML e conformava nele. Quando a Apple realmente retirou o Final Cut, assim, tipo, morreu o 7, eles colocaram, eu brinco que é uma mistura de Final Cut 7 com Final Cut X, porque ele tem um inspector aqui, que é onde eu posso organizar tamanho da minha mídia, ó, se eu quiser aumentar ou diminuir minha mídia, posição da minha mídia, rotação da minha mídia, que é as preferências da minha mídia, e esse o inspector veio do Final Cut X. Então eu brinco que eles fizeram um catadão, pegaram os dois softwares, juntaram e transformaram a edição do DaVinci. Ela é boa? Super, super rápida, super fácil. O grande problema é que você tem que ter uma placa de vídeo boa para ele te dar um preview em tempo real, tá? Aqui em cima, ó, você consegue enxergar em quantos frames que ele está fazendo o teu preview, certo? Para eu fazer multicâmera nele, ó, é bem simples. Ó, seleciono os meus vídeos, clico com o botão direito, New Multicam Clip Selected, tá? Cliquei aqui, ele abre uma janelinha de configuração, ele pergunta como que ele vai sincar os seus ângulos, ele pode sincar por in-point, ele pode sincar por out-point, por timecode, se você gravou todas as suas câmeras com o mesmo timecode, mas aí você teria que usar um freehand e um cabo nas suas câmeras, para você gerar o timecode de uma câmera para outra, nem todo mundo sabe fazer isso, nem todo mundo sabe usar isso, mas enfim, se você fizer, funciona, ou você manda ele sincar pelo áudio, que é a melhor forma, ou você manda sincar por algum marker que você pode fazer no teu vídeo. Por que sincar pelo áudio é a melhor forma? Porque quando uma pessoa para de falar na câmera 1, ela para de falar na 2 e na 3, então a waveform vai diminuir de todas as câmeras. Ele vai ver o desenho da waveform e vai sincar todo mundo, certo? Dica, eu sei que é meio absurdo falar isso, mas ele só consegue sincar se todas as câmeras tiverem áudio. E é meio óbvio, mas eu já vi isso muito acontecer. Inclusive câmeras que já gravaram para mim já me gravaram material sem áudio e eu tive que sincar na mão porque uma câmera estava sem áudio. Portanto, é muito importante, primeiro no multicam, nunca largar o REC, segundo no multicam, todo mundo tem que ter áudio, certo? Beleza? Bom, vou colocar aqui por áudio, beleza, create. Ele analisa, me gera um arquivo, ó, aqui dentro dele tem esses desenhinhos, se eu clico 2 vezes ele me abre os ângulos aqui, se eu quiser editar esses ângulos, eu mudo para multicâmera, ó. Jogo aqui na minha timeline, e agora eu tenho multicâmera aqui, certo? Bom, esse multicâmera funciona igual a de qualquer outra ferramenta de edição, tá? Idêntico do Premiere, idêntico do Final, idêntico do Avid, enfim. Eu posso escolher a câmera que eu quero começar, clico com o botão direito aqui, ó, escolho qual ângulo que eu quero começar, vou falar que eu quero começar com o ângulo 3. Por algum motivo, ele... Ah, porque ele estava com o marker aqui. Espera aí. Eu marquei um in-out aqui e ele só sincou uma parte do meu vídeo, tá? Deixa eu sincar de novo aqui. Pronto. Vamos lá. Bom, eu quero começar com essa câmera 1, beleza? Bom, botão 1, câmera 1, botão 2, câmera 2, botão 3, câmera 3. Posso dar um play. Botão 2. Botão 1. Botão 2. Câmera 1. Você viu que eu cortei atrasado, depois eu posso arrumar, tá? 2. Olha, eu cortando aqui, ó, 3. 2. Vou dar um insert aqui, ó. A hora que ele sorrir. 1. 3. 1. 3. 2. 3. Câmera 1. Câmera 3.
fashion and the drums. 2, It was during the time of Carnival, and I felt like it was 3, just a part of me there. And I ended up filming my DVD and putting Câmera like 1. 90% of the audience was from Brazil. Câmera 3. Because they were the best audience of the tour. I have to say something. Câmera 1, I was YouTube. câmera 3. Were you? Yeah. Oh. Let's talk about the new album. Bom, essa era uma pergunta que eu tinha aqui. Matei. Vou matar esse resto aqui. Bom, teve um corte aqui no começo. Eu estava desatento e errei, né? Então, ó. O maior artista da música pop internacional, de você definitiu. Eu poderia arrumar esse corte aqui, ó. Ctrl mais é zoom in, Ctrl menos é zoom out. Pego esse corte aqui, arrasto ele para frente. Então, ó, ele começa daqui. Eu demorei para voltar no corte, então eu trago esse corte para cá. Quer dizer, o diretor de TV ele erra na hora lá, a gente não erra aqui, entendeu? Aqui é perfeito. Posso, se eu quiser aqui dar um insert dela, eu posso dar um insert da outra câmera aqui, ó. Não está cortando? Ó, aqui de novo ele foi para a câmera errada. Entendeu? Então, para show ao vivo, para essas coisas que você quer fazer, a gente, em programa de TV, faz muito isso, porque a gente tem um switcher, tem um diretor de TV que corta, mas a gente grava as câmeras paralelas todas, e aí, se o diretor de TV cortou errado na hora, você leva para ele de edição e arruma o corte, e depois você manda o filme pronto, né? Então, esse recurso é um recurso que a gente usa bastante, tanto em TV, quanto quem faz DVD de banda. Tenho muitos amigos que fazem DVD de Jorge Mateus, desses caras usa bastante essa coisa do multicâmera, tá? Por mais que você tenha 12 câmeras, você coloca tudo aqui e corta tudo aqui. Bom, cortou isso tudo aqui, começa a parte legal, a gente vem para a cor. É a parte que eu acho mais divertida dele, que é a parte de cor. Tá? Aqui é o seguinte, ó. Eu vou brincar de criar um look. O que é um look? O look é uma característica, ele é uma identidade do teu filme. Essa característica ela pode ser mais sombria, você vai fazer um filme tipo um Batman Begins. Ela pode ser mais lúdica, se você vai fazer Alice no País das Maravilhas. Ela pode ser mais hollywoodiana, que hoje Hollywood criou uma característica de look, que se você procurar no Google, você vai ver lá um look chamado look blockbuster, que é um look que Hollywood hoje adotou, assim, que é o quê? É uma pele dourada e um fundo azul. Então, eu vou brincar até aqui um pouquinho com a Beyoncé, fazer um look blockbuster aqui, tá? Bom, primeira coisa que eu vou fazer quando eu vou mexer com cor... Pessoal, eu estou falando, mas se vocês tiverem dúvidas, levantem a mão. Primeira coisa que eu vou fazer quando eu vou mexer com cor, eu tenho que abrir um Scopes. Porque mexer com cor sem olhar gráfico é dar tiro no pé. Eu posso achar que está perfeito aqui e meu monitor está totalmente descalibrado, ele está com muito mais branco do que deveria, e quando eu jogar numa TV, a imagem está totalmente enterrada, tá? Por isso, sim, uma dica, seu monitor está levemente descalibrado, mas se a tua imagem estiver dentro de 0 e 1023, errado ele não está. Ele pode não estar com a cor que você fez, mas você não está enterrado, você não está estourado. Tá? Isso é muito importante, você está dentro de 0 e de 1023. Então, aqui, ó, eu vou mexer nas minhas altas, porque eu tenho uma diferença aqui, está sobrando vermelho e faltando azul, encaixei o vermelho e o azul, vou descer os 2 tons, vou subir o meu RGB. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, ó, é um Color Corrector, que foi o quê? Eu bati o preto e bati o branco. E balanceei. Quando você balanceia e bate o preto e o branco, o que você faz? Primeiro que você tira, essa imagem está levemente avermelhada, o vermelho está saindo um pouco para cima das outras cores, aqui ela já está mais balanceada. Outra coisa, aqui ela está um pouco mais lavada, aqui ela está correta. Então, por quê? Porque eu abri o range de cor. Quando você abre o range de cor, você ganha um pouco mais de profundidade na tua cena. Tá? Feito isso, eu venho aqui, esse cara é o que todos os meus alunos sofrem muito, que é o famoso Node. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Node, prazer.
O DaVinci, diferente dos outros softwares que está todo mundo acostumado, ele trabalha por node. Node nada mais é que um nó. Um nó que ele separa partes da sua correção. Dá até para você assimilar com uma camada, mas não é uma camada. Porque, dependendo da forma que você trabalhar com ele funciona parecido, dependendo não. Tá? Aqui é o seguinte, ó. Eu fiz o meu color corrector, eu gero outros nodes aqui. Opa! Eu gero outros nodes aqui, aonde eu posso separar e fazer o quê? Começar a selecionar partes do meu rosto. Então, eu quero trabalhar, por exemplo, nesse node 2, eu quero trabalhar a pele. Nesse node 4, eu quero trabalhar a blusa. Nesse node, vamos gerar mais um. Nesse node 5, eu quero trabalhar o fundo. No node 6, eu quero trabalhar o batom. Então, isso é legal do DaVinci, porque eu começo a brincar de cor como se eu estivesse no Photoshop. Então, eu vou pegar aqui, ó. Por isso que eu te falei, aqui, ó, da forma que eu estou organizando os meus nodes, lembram camadas. Porque eles estão até sobrepostos aqui. Mas, diferentemente de camada, não é o de cima que manda no de baixo. Eles se misturam em um misturador chamado paralelo. Isso é um pouco mais confuso, mas, enfim, é muito parecido, tá? Então, aqui, ó, eu tenho até Blend Mode do Photoshop. Quem brinca muito com Photoshop, a mesma correção que eu faço no Photoshop, por exemplo, eu tenho muitos alunos da editora Abril que trabalham fazendo capa para Veja, para várias revistas, e eles querem usar a mesma técnica de correção de pele que ele tem, que é, por exemplo, Miguel, se eu quiser selecionar a pele e usar um Blend Mode do tipo overlay na pele para misturar uma pele com a outra e ter mais contraste, eu consigo fazer isso? Sim, eu até faço para vocês verem. Fica bem legal. Então, eu consigo dar algumas texturas no meu vídeo que fica até mais cinema, entendeu? Às vezes com recursos fáceis. Eu vou fazer um look, depois eu mostro um outro usando o Blend Mode, tá? Aqui, ó, vou pegar ele, vou selecionar, por exemplo, a pele dela. Eu tenho um conta-gotas aqui, ó. Bom, Miguel, você pegou o cabelo. Cara, o cabelo dela tá da cor da pele. É impossível você não pegar esse cabelo. Só se você fizer máscara, mas não tem necessidade. Alguém que pinta o cabelo com californiana da mesma cor da pele, se ela ficar um pouco mais loira, vai dizer que ela fez um pouco antes. Não, brincadeira. Se precisar, você faz, mas nesse caso não tem necessidade. A gente faz, se precisar, a gente faz tracking, faz rotor, depende do cliente. Aqui, ó, eu faço uma máscara aqui só para eu limitar a área, ó, porque tá vendo que tem uma sujeirinha aqui, ó, que a seleção não ficou perfeita, e aí eu dou um tracking aqui, ó. Ele traqueia tudo, beleza. Agora eu vou pegar a blusa. Antes de eu colorir, eu gosto de separar as cores, porque a parte mais chata é selecionar. É o que eu falo para todos os meus alunos. O que dá mais trabalho é fazer o select de cor. Depois colorir é a parte gostosa, né? É bom colorir. Lógico que você tem que ter o conceito, mas é a parte divertida da coisa, porque é onde tudo fica bonito, né? Agora eu vou pegar o batom dela. Legal, peguei o batom. Muito importante, como em qualquer software que você vai trabalhar, é nomear os nodes. Então, se você vai fazer um trabalho, o primeiro node é o Color Corrector. Esse node, pele. Deixa eu dar um Ctrl S aqui, porque vai que, né? Pele. Esse node, blusa. Esse node, boca. Esse node, fundo. Legal. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, ó, que para selecionar o fundo, eu desseleciono tudo. Eu inverto tudo. Então, eu crio aqui um cara que é um Layer Mixer. Opa. Mixer Node, que aqui, ó, Key Mixer. Seleciono todo mundo, ó. Você entra aqui. Você entra aqui, estou jogando todos os alfas aqui, a saída deles me dá o fundo. O fundo é o quê? Tudo menos o que eu selecionei. Certo? Ó. Tudo menos o que eu selecionei. Aí eu só vou tirar os dentes dela daqui de dentro para não mexer na cor do que eu não quero.
inverto a máscara, mando dar um tracking, legal, foi, bacana. Bom, fiz a parte mais chata da coisa, que é selecionar. Agora eu faço a parte legal, que é pintar. A parte de pintar é o seguinte, ó, tenho aqui selecionado a minha pele. Sempre que eu vou trabalhar a pele, eu vou vir na minha roda de cor, ó, e eu vou trabalhar a pele por aqui, ó, pela minha roda de cor. Bom, eu não sei o quanto vocês entendem de cor, mas lift, gamma, gain quer dizer preto, cinza e branco. O que quer dizer preto, cinza e branco? Alguém sabe me dizer aí? Quando eu estou mexendo no cinza, eu estou mexendo no quê? Ninguém sabe? Os tons médios. E o que é o branco? O que eu estou mexendo no branco? Nas luzes. Isso. E quando eu estou mexendo em lift, eu estou mexendo nas sombras. Então, gain, luz projetada, ou os brancos. Lift, sombras que vão ser feitas pela luz, ou os pretos. Gama, tudo que não é branco e que não é preto. Então, quer dizer, a maior parte da minha imagem, com algumas exceções, é gama. Tá? Por que eu digo com algumas exceções? Puta, uma imagem noturna, ela não tem maior parte de gama. Uma imagem na praia de dia, na areia, também não tem a maior parte de gama. No restante, a maior parte é gama. Bom, a questão do gama aqui, ó, você vai corrigir. Os seus tons de pele sempre vai estar entre amarelo e vermelho. Então, se eu quero mexer na pele dela aqui, ó, eu vou dar uma turbinada, vou deixar ela levemente mais dourada, ó, eu vou trazer um pouco para cá e vou dar uma contrastada bem leve na pele dela. Legal. Bom, agora aqui, ó, eu vou trabalhar só essa blusa dela. Eu vou trazer um pouco mais de vermelho nessa blusa dela. Deixar mais vivo. Vou dar uma contrastada nela também, ó. Então, só para a gente ir acompanhando, tá? Antes, depois. Agora o batom dela. Vamos brincar no batom. O batom eu vou deixar ele meio magentinho aqui, ó. Ou mais avermelhado aqui, ó. Forcei demais a cor, né? Pessoal, essa questão de forçar muito a cor, ó, você vê que às vezes começa a ficar um pouco falso. Isso se dá ao bits da sua imagem. Quando você tem poucos bits, se você joga muita cor, ele não segura a cor, ele começa a pular com a cor para fora, fica falso. Por isso que é legal, quando você vai trabalhar a cor, você trabalhar com uma câmera de 16 bits, porque, ou 32 bits, com uma Red, com 32, pô, melhor ainda. Quanto mais bits, mais cor. Então, nunca vai adiantar o teu cliente gravou lá com uma 5D, chegar para você com uma referência do filme que ele viu lá, e falar, meu, faz isso aqui. Cara, se você falar que você fez, você assinou um termo de morte, porque você não vai entregar o que ele quer e você não tem nem material para trabalhar aquilo, entendeu? Então, é uma coisa diferente. Cinema se faz com câmera de cinema. Enfim, casamento com câmera de casamento, cada coisa com sua câmera, tá? E tem algumas câmeras broadcast, são boas, mas elas também gravam 8 bits. Então, às vezes, o cliente ele vai olhar a imagem bonita e vai olhar uma câmera desse tamanho, ele vai falar assim, mas por que essa câmera eu não consigo fazer aquela imagem de cinema? Porque ela tem 8 bits. Ponto. Tá? Seguinte, fiz aqui, brinquei com o batonzinho dela, ó, sem batom, com batom, sem cor nenhuma, com cor. Certo? Bom, criado isso, eu tenho um look, eu tenho uma característica. Eu não mexi no fundo. E eu tinha falado que eu ia fazer algo mais blockbuster. Então, blockbuster fundo azul. Apesar do fundo já ser azul, eu azulei mais. Pele dourada, fundo azul, é uma característica básica do blockbuster. Depois olha no Google lá, look blockbuster. Vocês vão ver várias referências disso. Bom, eu não sei se o monitor aí está mostrando, aqui está levemente charpeado o fundo. Dá para ver que ele está levemente charpeado? Uma forma da gente salvar é eu venho aqui, dou um leve blur, que é ao contrário do sharpen, e eu aliso esse fundo, deixo ele lisinho. É uma forma de eu remover esse noise que eu tenho no fundo, entendeu? Miguel, milagre não existe. Puta, gravei sem luz, subiu o ISO pra caramba, a imagem parece uma chuva. Cara, grava de novo, velho. Primeiro, não sobe o ISO pra caramba.
Entendeu? Não dá. Eu já fiz um clipe, não vou dizer de quem, mas que chegou um material para mim, cara, que não tinha como. Gravou com Red e ele subiu muito ISO, então ficou muito chuviscado. Usamos o Nit Video, mas ele perde a nitidez, ele fica meio pasteloso, então também não é legal, entendeu? Você salva, mas não é a saída. Beleza? Bom, feito esse look, eu aperto um Alt 1, salvo esse cara aqui em cima, ele entra numa galeria chamado chamado Gallery, e eu arrasto ele aqui embaixo para Power Grade, aonde eu vou guardar os meus principais looks aqui. Bom, Power Grade ele é inerente a qualquer usuário e a qualquer projeto. Então, entrei na minha máquina, no meu DaVinci, tudo quanto é look que eu já fiz nessa máquina uma vez na vida, estará guardado aqui. Isso vai virando uma livraria para você. Vira o seu Magic Bullet, mas muito melhor, óbvio, né? Porque aqui você pode jogar o look, ficou ruim, você vai lá e corrige. Né? O Magic Bullet você não tem tanto recurso. Certo? Bom, feito isso, todas as imagens que eu tenho com ela nesse mesmo plano, se tiverem todas com o mesmo grau de luminância, de saturação e de cor, eu posso simplesmente colar o look e ele funciona muito bem. E aí cai uma coisa, por que muita gente prefere gravar em RAW ao invés de gravar com cor? Porque quando você já grava tudo em RAW, você diminui a chance de ter diferença de luminância, de croma, de temperatura. Então, quando você grava em RAW, você tem uma imagem mais flat. Consequentemente, uma vez que você criou um look para uma cena, você consegue colar ele em todas as cenas que tem a mesma condição de luz. Tá? Não adianta eu pegar aqui, por exemplo, e querer colar essa imagem num outro plano, porque é outra condição de luz, é outra coisa. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um look para o plano A, para o plano B e para o plano C. Se eu tiver 6 câmeras gravando um DVD, eu tenho que criar pelo menos 6 looks, pelo menos, e bater os 6 para ver se está igual, certo? Pessoal, quem está muito aí atrás, chegou por isso, se quiser, senta aqui na frente, cara. Pode interagir, levantar a mão, entendeu? Pode tirar dúvidas se quiser, tá bom? Não tem problema. Pode fazer, 2. Se você tivesse criado um look no integral, quando você cortasse o chão dele, você não teria ficado copiando e colando. Você diz, eu já ter criado look em cada tripa. Você ficou copiando e colando. Para evitar isso, você não tem como criar esse look e já deixar para aquela câmera e depois não tem que ficar copiando. Não, dá. É que assim, aqui, por exemplo, essa situação que eu estou colando e ele está dando tudo certo, é uma situação muito de milagre, viu? Porque, por exemplo, eu já vou deixando muito claro. Porque, por exemplo, você está num show, vamos supor, a câmera 1, ela não vai ficar no mesmo plano aqui o tempo todo. Ele vai apertar uma hora, ele vai sair. Então, o look não vai dar para eu colar toda hora. Eu vou até colar, mas vamos supor, se eu fiz máscara, eu vou ter que animar a máscara de acordo com cada momento, entendeu? Então, não vai ser tão mágico quanto eu fiz aqui. Aqui era uma situação bem simples. Não, entrevista, sim. Poderia ter feito os 3. Ou, tem outras técnicas. Eu posso linkar todo mundo aqui, quando eu colar em um, ele cola em todos. Também, tem várias formas, né? Por isso, é que assim, é igual editar. Você tem 1000 formas de fazer a mesma coisa. Qual que você vai fazer, mas dá na mesma, tá? Bom, fiz todas aqui. Eu fiz desse jeito até para mostrar para vocês que você cria um grade aqui em cima, esse cara vira teu melhor amigo, que você vai colando ele forever. O seu melhor... Tá vendo que aqui você tem A, B, C, D, F... Bom, aqui é o seguinte... Alt 1, você cola no Alt 2, você cola no B, Alt 3, você cola no C e assim sucessivamente. Ctrl 1, você usa o que está no A, Ctrl 2, você usa o que está no B, Ctrl 3, você usa o que está no C e assim sucessivamente. Bom, quando você chega no 9, acabou as tuas letras e você tem mais... Quer dizer, acabou os teus atalhos, mas você tem mais letras. Por quê? Porque quando você tem a mesa, você tem todos os botões A, B, C, D, tanto copiar quanto colar. Mas como a gente não está com a mesa, então eu tenho um pouco de limite nos meus recursos aqui. Por isso que eu falei, a gente faz a mesma coisa, porém de uma forma mais limitada. Aí, se eu precisasse usar, por exemplo, mais do que 9 looks, eu posso copiar um look para o meu estilo aqui, deixo ele guardadinho, e crio um outro look qualquer no lugar do 1 e continuo trabalhando. Quando eu precisar desse cara de novo, eu arrasto ele para lá e vou colando ele de novo. Tá? É uma forma que a gente faz para usar o teclado, mas dá na mesma. Por isso que eu falei,
A gente faz as mesmas coisas, só não no mesmo tempo. A gente perde um pouco de tempo. Bom, aqui ó, eu vou fazer uma brincadeira também. Nessa cena, eu vou corrigir as 3. E aí depois eu vou mandar para o Premiere. Tá? Depois, mais tarde, eu faço alguns looks para vocês. A gente faz um coffee break, eu faço mais alguns looks aí para vocês. Aqui é o seguinte, ó, sempre a minha brincadeira vai ser bater o preto e o branco. Nesse caso dessa cena aberta, eu não tenho tanta coisa que eu consigo mexer, porque a cena está mais aberta. Então, eu vou mexer o próprio vestido dela, porque eu já tinha mexido. Então, uma vez que eu mexi na cor de algum elemento na cena, eu tenho que todos os takes chegar na mesma cor. Então, se o vestido está num tom de vermelho na plano 1, ele tem que estar no mesmo tom de vermelho no plano 2. Então, quando você vai mexer nos tons, muito cuidado, porque às vezes você pode estar arrumando um problema. Tá? Se o seu budget não estiver pagando todas as suas horas de ilha, você está arrumando um problema. Por isso que tem algumas produtoras que cobram por hora mesmo. Você vai lá e o cara liga o taxímetro e você fica colorindo. Se o diretor ficar mudando a cor 200 anos, você fica ganhando. Ok, melhor ainda. Tá? Vou mudar aqui o vestido. Aqui todos os planos paradinhos, é uma coisa linda, né? É sensacional. Estou pegando a pele aqui agora. Ó, eu gosto sempre de separar pessoa a pessoa, porque aí eu consigo corrigir parte a parte. Se eu quiser pegar depois só a perna da Beyoncé, eu posso arrastar essa máscara aqui dentro, inverter ela, inverte, e pegar só a perna dela aqui, porque você vê que a perna dela está com uma luz diferente do resto. Então eu trabalho só a perna, trabalho só o corpo. Logicamente, sempre bom na vida você nomear, porque senão, se você não nomear, você fala assim, Miguel, eu não gosto de nomear, eu gosto de trabalhar com as coisas nível hardcore. O dia que você abrir o teu projeto, depois de 2 semanas, você vai olhar 200 nodes, você vai falar assim, cara, cadê o olho? Cadê a boca? Você não vai achar nada, entendeu? Então, eu vou lá, nomeio tudo, pego minha perna aqui, deixo ela um pouquinho mais clara. Olha lá. Dou uma saturadinha nela, porque quando eu jogo branco ela perde um pouco a saturação. Beleza. Tem até uma sombrinha aqui que dá pra gente pegar. E aí aqui eu vou fazer uma máscara melhor. Mais justa. Que ela não mexe esta perna para nada. Pronto. Ó, tá vendo? Cheguei da cor da pele na cor dela, ó, da perna. Ó. É uma brincadeira divertida, você pode corrigir tudo o que você quiser. Aí, e aqui eu trago o vestido dela. Legal, mas o vestido dela não está nesse tom, ele está mais avermelhado. Como é que eu comparo isso? Eu pego uma outra cena aqui, ó, seleciono as duas, venho aqui em cima, ó, aqui. Selected Clips. Esse está mais vermelho que esse. Então, eu vou dar uma vermelhada nele. Selected Clips. Vou subir um pouco o vermelho. Um segundo monitor aqui ia me ajudar mais. Mas eu estou sem o segundo monitor, então, vamos lá. Legal. Na Wave? Não, cara, porque você vai ter diferenças de luz e a tua Wave vai ficar diferente por causa da luz. Sim, você pode buscar no vector dele a possibilidade do tom de vermelho.
mas não rola tão bem, viu, cara? Porque você tem, vamos supor, se uma câmera tiver muito mais, assim, pela tua composição da tua imagem, uma tem um lado, por exemplo, aqui a gente tem isso, uma tem mais azul, e a outra cena, ela tem mais vermelho, na própria composição. O teu vectorscope vai estar totalmente diferente, cara. Por mais que eu tenha aquele mesmo vermelho, eu tenho outros elementos na cena que vão bagunçar tudo, entendeu? Eu não vou ter só aquele, eu não consigo dizer, putz, eu quero ter esse vector desse vermelho, para eu saber aonde que ele está direcionando, entendeu? Porque você depende muito, vamos supor, se eu pegar aqui, ó, tá com a mesma luz, mas ele muda porque a composição gráfica de cada cena vai ser diferente. Mas você vê que ele muda assim, ó, o branco está batendo igual, o preto está batendo igual. Só que o meio é completamente diferente. Por quê? Porque a composição é totalmente diferente. Aqui eu tenho mais azul em shadows, aqui eu tenho mais vermelho em branco. Porém, aqui eu tenho uma imagem muito mais linear, onde as cores estão muito mais próximas. Mais equilibradas. Exatamente. Porque a composição delas está mais equilibrada, do quadro mesmo da câmera. Então, eu não consigo ter isso. Aí entra o olho do cabra chamado colorista. Esse cara tem que ter um olho bom, entendeu? O editor tem que ter um ouvido bom, uma sensibilidade e tal. O colorista tem que ter um olho bom. Ele tem que enxergar muito bem as cores. Você não pode ser daltônico. Nada contra, mas não pode. Né? Não tem como. Falo isso para as brincadeiras, mas já tive alunos descobri no curso. E o aluno descobriu no curso. O aluno não sabia, ele descobriu no curso. Ele não enxergava todos os tons de cor e a gente descobriu isso. E alguma dúvida? Um dos nossos que você está dando Shift S aí? Alt P. Tá. Tem mais de um tipo de nó, não é isso? Vários tipos de nós. Tá. Esse que você está criando qual que é? O paralelo? Paralelo Node. Eu estou trabalhando primeiro com paralelo. Assim, eu geralmente trabalho com alguns fluxos aqui. Geralmente eu trabalho um primeiro nó, que é o Color Corrector. Desse Color Corrector eu faço um Alt S, que dele eu estou saindo um serial. E quando eu saio um serial node dele, eu vou fazendo vários Alt Ps, porque dele eu estou mandando as informações desse Color Corrector para o 2, as informações do Color Corrector para o 4, O que eu estava fazendo, Aham. eu saía, por exemplo, do 1 ia para o 2, aí do 2 eu ligava para o terceiro, do terceiro eu ligava para o 4. Você vai fazendo serial. Do 1, esse é o serial. Qual é o problema do serial, cara? Se você fizer seleção assim, uma cor não vai interferir na outra. Se eu estou selecionado assim, ó, nem mudaria muito eu ter uma ligação aqui serial, 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 porque eu estou usando cores. Mas se eu pegar aqui, por exemplo, te dar um exemplo. Peraí que eu me enrolo, que esse teclado ele tem um Windows aqui no lugar diferente. Se eu pegar aqui, ó, e eu bater o preto e o branco aqui, ó, tudo direitinho, acertei ele. Por que você bate o preto e o branco no DaVinci para depois você pegar, vamos supor, e deixar o teu fundo azul e a pele dourada? Por que você bateu o preto e o branco se você vai azular a imagem? Por que você já não azulou no teu primeiro node? Pergunta que todos os meus alunos fazem. Porque o primeiro node não é você que tem que entender a cor, é o DaVinci. Porque quando você tem uma cor se sobressaindo com a outra, na hora que você usar o conta-gotas aqui, ele vai ter problema para entender o que é o tom de pele. Ele não vai entender o tom de pele, porque ele está sofrendo influência de um azul, por exemplo. Ele está sofrendo influência de um vermelho. Então, quando você fleta, ele está entendendo. Vermelho é vermelho, amarelo é amarelo, verde é verde, entendeu? Legal. Feito isso, se eu chegar aqui e faço um Alt S e eu não tenho uma seleção, eu começo a trabalhar aqui, sei lá, começo a azular essa minha imagem, aqui, quando eu fizer um novo Alt S e eu for selecionar, eu estou pegando esse cara aqui, ó, de uma imagem azulada. Ó. Então, nesse caso, o que eu poderia fazer? Faço um Alt P, e quando eu for selecionar a cor, eu estou selecionando a cor de uma imagem fletada, nativa. Por isso que eu faço vários Alt Ps, porque eu garanto que eu não estou pegando nenhuma imagem que está interferindo na outra. Eu uso o Alt S, várias vezes. Mas aí, depois que eu chego aqui, ó, nessa etapa, por exemplo, cheguei aqui vamos falar agora um look um pouco mais avançado. Cheguei aqui, bacana. Aí eu falo assim, cara, eu quero ter um vignette, por exemplo. Então, eu jogo para cá um Alt S, porque aí eu junto todo mundo, e aí aqui eu vou trabalhar um vignette. Deixa eu desligar aqui, senão ele não me deixa enxergar. Desliga. Vignette. Vamos lá. Aí, pronto. Ó, faço uma máscara redonda, tal, inverto ela, dou um soft nela, e aí eu abaixo
os médios e os shadows. Então, como eu estou trabalhando todo mundo junto, aí eu gero um serial partindo do paralelo. Outra coisa, vamos supor aqui que eu quero brincar, eu queria ter uma pele um pouco mais lúdica nela, eu quero brincar com deixar esse estourado da pele mais marcado, eu quero deixar essa pele dela mais bonequinho de cera, com menos poro, eu quero fazer uma brincadeira só na pele dela. Então eu venho aqui, ó, Alt S, Alt L. L é de Layer Mixer. E aí eu passo a trabalhar aqui recursos do Photoshop. Não, eu passo a trabalhar aqui Blend Mode, que é o quê? Esses queridos caras aqui, ó. ADD, Multiply, Overlay. Aí tem muito aluno que fala assim, pô, Miguel, já fez curso comigo? Puta, mas eu queria fazer um curso de looks avançados. Eu estou até criando um curso desse. Mas é baseado em quê? Baseado em material de Photoshop. Eu peguei um monte de tutorial de como fazer capa de revista, para você ter uma pele mais assim, como que você quer ter um material mais, sei lá, um look mais vintage. É tudo material de Photoshop que eu estou transpondo para o DaVinci. Porque o recurso é igual que eu tenho lá, entendeu? Então, um cara que domina Photoshop, se ele entender pelo menos o básico do DaVinci, ele vai entender de fazer um look top, entendeu? Porque aí eu pego aqui e falo, vou fazer uma brincadeira, vou deixar mais dark essa cena. Eu vou pegar ela aqui embaixo, vou deixar preto e branco. Ela aqui em cima eu deixo colorido e coloco o tipo overlay. Você vai ver que ele vai ficar com uma carinha um pouco mais cinema aqui, ó. Mas aqui eu forcei muito a mão, né? Eu posso tirar um pouco a mão aqui para não ficar tão forte. Ó. E ele fica bem mais sombrio. Marquei mais o branco, marquei mais a cor. Então, eu brinquei mais com contraste. Uma coisa simples. Fui lá, botei um overlay, mas é idêntico se faz no Photoshop. É isso. Ou, quero brincar com outra coisa. Vou pegar aqui, desligo. Vou fazer um outro Alt L. E vou fazer o seguinte. Eu vou pegar tudo que é pele, vou jogar para cá. Outra coisa que é bem complexo é entender essas ligações de node como forma de máscara. Mas a hora que você entende isso, ele é bem interessante, assim, sabe? Ó, trouxe só o rosto dela. Então, uma vez que eu selecionei o rosto, se eu quiser usar o rosto em outras formas de efeito, eu trago ele. Porque ele já está aqui, ó. Uma vez que ele já está aqui, eu posso ir jogando ele. É um pouco matemático isso, mas é bem útil, tá? Aí aqui é o seguinte, eu vou fazer um tipo de operação que é o ADD. ADD é o quê? É adicionar branco, é somar branco. Aí eu pego aqui, ó, clico com o botão direito nele. ADD, ele vai ficar esquisito no começo, que ele fica uma luz. E aí eu abaixo um pouco, até que eu fique uma coisa levemente mais lúdica. Eu forço um pouco mais o branco, sem forçar todas as cores. Ó. Se eu quiser, eu posso até jogar não só a pele, como tudo que é primeiro plano. Ó. Vamos jogar o primeiro plano para cá. E aqui a gente desce um pouco mais. O ADD dele é bem drástico, então ele fica um pouco mais forte. Eu posso até dar um blurzinho aqui, ó. E aí, antes, depois, tá vendo que eu deixei bem marcado? Eu posso marcar mais ou menos. Aí ficou uma luz em volta dela, ó. Por causa do ADD. E aqui eu controlo a intensidade que eu quero essa luz. Se eu quero ela mais soft, se eu quero ela mais forte, eu vou controlando por aqui. Entendeu? Tem muito colorista que ele prefere jogar muita cor. O cara joga a cor, ele pinta tudo, e depois ele vem nessa chavinha, vai batendo node a node e vai acertando. Puta, essa cor pulou demais, segura um pouco. Essa cor pulou demais, segura um pouco. Entendeu? Vou tirar aqui, ó. Vou colar o meu look de novo aqui, ó. Fiz um monte de coisa, voltei, tá aqui meu look, tá tudo certo. Beleza? Dúvidas disso aqui, pessoal? Ali eu brinquei um pouquinho, só pra a gente responder a pergunta dele. Essa parte de key que você usou, como ela funciona? Key é a coisa mais legal que existe nele, cara. E muita gente não sabe usar. Que é o quê? Quando você gera um node, você faz uma seleção. Se você vier aqui, isso é uma teoria de Photoshop. Por isso que quando as pessoas vão lá estudar comigo, eu falo, você vai estudar computação gráfica, seja vídeo, 3D, começa no Photoshop.
Porque o Photoshop ele vai te levar para a base de tudo que você vai usar em computação gráfica. Ah, vou usar o Maya. Tá bom, a sua textura você vai fazer no Photoshop. Ah, eu vou usar o DaVinci. Tá, o que você vai fazer de cor, você vai usar no Photoshop. Tá vendo esse preto e branco? Isso aqui é um alfa, né? Então, o que é branco é imagem, o que é preto é transparente. Então, se eu quiser jogar o alfa de uma imagem na outra, tanto para somar, vamos supor, um eu tenho a perna, o outro eu tenho a roupa, e eu quero mexer na roupa e na perna junto, eu posso jogar os dois alfas dentro de um node e eu vou ter roupa mais perna. Ou subtrair. Se eu tenho um node que tem roupa e perna e o outro só tem roupa e eu quero não trabalhar a roupa, só a perna, eu jogo o node roupa no node perna, ele subtrai. Então, aqui, ó, que foi o que eu fiz aqui, ó. Aqui eu tinha o node perna, que é um node pele inteiro. Aqui eu queria selecionar só a perna. Então, o que eu fiz? Eu peguei a saída da pele, joguei para cá, e ele me deu só a perna. Por quê? Porque eu fiz uma máscara aqui também, ó. Eu vou tirar minha máscara aqui, ó. Desliga a máscara, desliga o node. Ó, tirou isso, ele está inteiro. Quando eu jogo, ele fala, opa, só vou selecionar pele. Legal, só está selecionando pele aqui, ó. Só que da pele, eu quero só a perna. Então, eu vim, criei uma máscara para eu trabalhar só a pele. Entendeu? Então, isso aqui é muito importante nessa coisa de seleção. É uma coisa que eu foco bastante em curso para poder ensinar os alunos. E aqui, ó, por exemplo, eu quero trabalhar tudo que não é pele, tudo que não é pele, tudo que não é roupa. Então, eu quero gerar um fundo aqui para mim, ó. Eu vou jogar todo mundo para cá. Deixa eu selecionar a pele dele aqui também. E aí eu seleciono só a pele dele, vou fazer uma máscara aqui. E aí tudo que não for pele nem roupa dele e dela vai ser fundo. Para este node aqui. Porque eu juntei todo mundo, a saída dele foi aqui. Então eu pego, ó, vou esfriar só o fundo. Sem mexer nas peles. Entendeu? Gerei o look 2. Estou entrando com alfa. Isso é... A hierarquia dele então é parecida com o do Photoshop, né? Como? Por quê? Quando você não estava trabalhando com o que, você tinha um layer shape embaixo. Quando eu estava trabalhando... Só as máscaras por cima com cada layer isolado. Quando está em paralelo, fica assim. Ele fica aparecendo no Photoshop. Por isso que eu gosto de trabalhar assim, é até mais fácil da gente explicar. Mudada nele, trabalhando com o que, a filosofia muda um pouco. A filosofia vira ou adição ou subtração. Ou ele subtrai um que do outro, ou ele adiciona um que no outro. Parece um pouquinho DS. É, pode ser. Conheceu os softwares DS? Sim. Mas aí, Node, você tem... Não, foram os primeiros a trabalhar com Node em termos de edição. Né? Você tem um monte de filhos do Node aí, cara. Esse conceito ele é um pouco complicado, mas depois que você entende, ele é maravilhoso, cara. Ele é muito bom. Aqui eu vou fazer o último, rapidinho. Depois eu vou zerar todas essas cenas. Sim. A gente toma um coffee lá. Vamos lá. Aqui, ó. Pegar as peles. É sempre chato selecionar, cara. É sempre divertido colorir. Colorir é sempre bom. Aí você sabe o que você faz? Você ensina o seu assistente a selecionar muito bem. E aí você só senta para colorir. Porque, na verdade, é o que rola mesmo. O colorista sênior não é ele que vai sentar para fazer as seleções. Geralmente, quem vai fazer a seleção, bater o branco, é o assistente de cor. Aí depois o colorista senta, está tudo do jeito que ele gosta de trabalhar. E aí ele com cor de dente. Você pode mexer com tudo, tá? Aqui eu vou ser um pouco mais simples. Vou mexer só fundo e pele, para a gente não perder tempo. Eu esfriei para ter uma coisa mais
unânime, né? Porque se eu estou com fundo azul aqui, eu estou tentando manter tudo mais ou menos na mesma temperatura, tá? Bom, feito isso, Alt 3. Ctrl 3, 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 Ctrl 3 e Ctrl 3. Depois, eu faço aquele trabalhinho de checar se todos estão basicamente com a mesma temperatura. Percebo que a boca dele ficou fria, porque eu não tinha selecionado a boca, então eu teria que, nesse caso, fazer uma seleção para a boca, porque parece que ele morreu. Então, eu tenho que corrigir isso, mais simples. Depois do coffee break, a gente corrige. E basicamente, ó, tirar um pouquinho de saturação, né? Essa pele está menos saturada, essa pele está um pouco mais saturada. Basicamente isso. Aqui ela está um pouco mais clara que aqui. Posso deixar talvez um pouco mais clara a pele dela, mas quase chegamos. Vamos tomar um café? E aí a gente volta. Como assim? Ele trabalha, ele gera um alfa automático, não. Eu sou obrigado a criar todos os alfas com massa. Ele não importa a alfa ainda do After, por exemplo, ou de um look, ou de outra ferramenta. Eu não tenho um canal de alfa fora. Não. Você é obrigado a criar sempre um canal de alfa. É. Mais ou menos como os discrete. Exatamente. É É a que ele, filosofia do discrete também. eu acho que é falta de recurso ainda. Eles estão atualizando a ferramenta. Eu acredito que logo ele vai ter, entendeu? Porque às vezes você quer pintar alguma coisa, se ele já veio do 3D e o cara quiser te mandar os alfas, seria até melhor. Entendeu? Exatamente. Porque aí você facilita pega, muito. pô, sei lá, eu quero só o primeiro. Eu quero, sei lá, uma máquina, que nem eu fiz um job que eu fiz agora, que tinha uma máquina de água. Ah, eu quero pintar a máquina de água. Pô, se o cara me mandasse o alfa daquilo, eu não teria que selecionar aqui. Eu só abri o alfa e dizer que aquele alfa é daquela imagem. Mas eu acho que isso. Acho que isso é só falta de recurso. É mais ou menos, né? Porque o discrete é meio filosofia disso. Eles têm o alfa separado. Aí você é obrigado a criar e trabalhar com o alfa separado. Mas ele importa, né? Qual discurso você está falando? Qualquer um deles. É a filosofia Smoke? o Mas não smoke. se importa. O smoke você importa agora. Então. Nas primeiras versões você não Mas é o que eu importava. te falei, é falta de recurso. Agora As primeiras importa, versões, por exemplo, do importa. Flame, ele também não tinha. Então, Você era obrigado a jogar tudo para dentro e criar o alfa dentro dele, entendeu? Até o inferno, se você pegar na época dos outros. mas agora Eu sou meio antigo nisso, então assim, é porque hoje, sou na da época do verdade, Telecine mesmo. você já tem, né? Sim, tá. As produtoras vão usar, por exemplo, um silhouette para fazer o alfa, que é melhor. Aí você faz um silhouette e joga, aí vai o que você quiser compor, entendeu? Mas hoje todo mundo aceita. É que o DaVinci ainda, eu acho que eles vão melhorar algumas coisinhas, porque ele está agregando essas coisas. Até a última demo que você vê do 12.5, eles fazem um pouco de comp, brinca lá dele fazer um chroma key, mas não é pra isso, né? Isso já é E assim, alguns softwares determinam como Ó, deixa filosofia. eu Dá pra trabalhar com alfa separado. Sempre trabalha ser obrigado a ficar alfa separado.
já. Eu vou só exportar o XML e encerramos. Quando que eu vou fazer esse curso, então? Opa, já que você vai ser o ganhador. Eu vou só exportar e já era. Aqui, por minha parte, acabou. Nunca fiz, só que você falou, eu fiz Essa letra? Eu falei que se a letra não for legível, não vai ganhar. Não, eu vou sortear o papel. Se a letra não for legível, não vai ganhar. Sentou todo mundo aí? Esperar o Fabinho chegar, a gente volta. Mas falta pouco. Eu me empolguei, acelerei muito aqui, velho. Eu me empolguei, fui falando. Mas é normal, às vezes na sala de aula, quando eu estou dando aula também, cara, eu vou ver, já deu até o horário dos alunos ir embora e eu estou lá, velho. Eu sou assim quando eu tomo muita cerveja. Ah, também, se eu tomar eu vou, mas se eu não tomar também vou. Cara, eu gosto tanto disso, eu estudei tanto computação gráfica na vida, velho, que se eu ficar falando, eu falo, bicho, é foda, é uma coisa que faz parte do meu DNA desde 2001, e eu estudo desde 2001, né? Não é que eu só trabalho, desde 2001 eu estudo. Então, cara, tem tanta coisa que já aconteceu que veio se transformando no mercado, ele veio mudando, mas eu vim acompanhando lá eu peguei bem na hora que estava saindo do analógico para o digital e vim, velho. E vim estudando, né? Porque as coisas vão mudando, né? Agora está mudando mais rápido, está mais difícil para a gente. Que antes eu dava aula de 7 softwares diferentes, porque a cada 2 anos atualizava. Agora os caras, está tudo na nuvem, o software a cada 3 meses atualiza, acaba com a minha vida. Agora eu estou diminuindo, eu estou ficando em 2, 3, porque não dá também. Não. E outra, eu estou ficando mais velho, minha cabeça não segura mais tanto atalho. Mas meus funcionários já estão me zoando de cara, tiozinho já, porque eu esqueço os atalhos. Eu começo a dar aula e falo, meu, tem um atalho lá que faz, mas eu não lembro, daqui a pouco eu falo. Eu já vou esquecendo as coisas. Legal que o atalho, depois não sabe onde fica lá o comando. Ah, meu, menu? Eu nem sei dos menus, cara. Chegou um garoto na minha porta, bateu. Licença, pois não. Queria oferecer ao senhor curso de computação para terceira idade. Puta, acabou com sua vida, cara. Você não falou, passa daqui, velho, antes de continuar a cadeirada, mano. Eu peguei um TK-85 que eu não tenho mais, você sabe o que é isso? TK 2000? TK-85. Nossa, 85 eu nem conheço, eu conheço 2000. Chegava na televisão e ficava programando assim, tem botão, 15, 12, printjet. Falei, isso aqui é basic singular. Eu falei, não, vai pô, cara, então vai procurar um tiozinho pra você dar aula, vai entrar pro cara. Chegaram a ver alguma coisa assim uma vez? Computação com a Amiga 2000. Você fica escrevendo o programa para fazer uns bonequinhos, se mexer assim, com meio bit. Chama lá o Fábio, o André, pra gente acabar aqui. Que aí a gente já fecha aqui, já encerra. E vocês ficaram com alguma dúvida aí, pessoal, do que eu falei? Teve alguma coisa? Ah, mexendo aparece um monte, cara, é infinito. Eu vou te falar, cara, até a gente estuda muito, a hora que às vezes você pega um trampo, acontecem umas situações que são... Vai, já estamos? Então vamos lá. Puta, eu só falando bosta aqui, né? Pra quem estava assistindo, desculpa, não sabia que eu estava ao vivo. Vamos lá, pessoal, vamos voltar na última parte aqui. Bom, eu colori o filme inteiro, que eram 3 câmeras, 3 planos. E como eu tinha prometido, eu vou fazer a última parte, que é voltar agora para o Premiere, mandar um XML para o Premiere. Mas se eu fosse mandar um Premiere um XML pro Avid, seria da mesma forma, mas aí não seria XML, seria um AF. Ou eu poderia mandar um EDL para outro software, enfim, é a mesma coisa, tá? Bom, antes de eu exportar o material para eu mandar um XML, eu sempre preciso renderizar o material. Porque essa cor que eu criei aqui, ela existe no DaVinci, mas ela não existe no material ainda. Então, eu preciso vir aqui em Delivery, preciso setar como que eu vou exportar esse material, qual é o codec que eu vou usar, qual é o formato que eu vou trabalhar. Eu vou botar um H264 aqui para ir mais rápido, vou deixar o áudio em linear PCM mesmo, que é sem nenhum codec, e vou colocar o nome dele aqui como colorido. Enfim, aqui tem bastante coisa para explicar, mas eu vou fazer o mais básico possível.
Aqui, a única coisa que ele pergunta para mim é single clip ou individual clips. Quer dizer, se eu fosse dar a saída direto daqui para mandar para o YouTube, por exemplo, single clip. Ele vai pegar todos os takes, vai fechar em um clipe com áudio e vídeo e tchau. Se eu for dar a saída separado, clipe a clipe, para eu ainda mexer no Premiere, ou no Final, ou no Avid, ou enfim, qualquer ferramenta que você tiver, individual source clips. Dica, algumas produtoras, muito grandes por sinal, já estão usando o DaVinci como forma de conforme final. Quer dizer, a saída do 4K já está saindo dele para o filme fazer a master. Isso era feito no Smoke antes, mas muitas produtoras já estão migrando. Tá? Bom, beleza. Feito isso aqui, vou deixar individual source clip, porque eu vou mandar o XML. Vou botar add to render queue. Eu tenho que escolher para ele aonde que ele vai renderizar, porque eu não tinha colocado aqui em cima. Um local. Vou colocar no meu desktop aqui. É sempre legal você criar uma pasta, porque senão ele vai jogar 1 milhão de vídeos no teu desktop ou na tua raiz, tá? Então você cria uma pastinha para você jogar ele lá. Feito isso aqui, start render. Ele vai renderizar, feliz da vida aqui. A regra sempre é exporta primeiro o vídeo para uma pasta X, depois exporta o XML. Por quê? Porque se você exportou ele para uma pasta X, depois quando você for mandar o XML, ele já vai saber que está na pasta X. Senão ele pode ficar perdido e não vai reconectar automaticamente na tua ilha de edição. Certo? Esperar aqui que ele está em 15%. Dúvidas disso aí? Você exportou os clipes individuais, né? Individuais. Eu fiz assim para poder mandar o XML. Só para reconectar no Premiere, para vocês verem como é fácil. Tá, ele exporta o corte preciso, né? O corte precisa, ele não dá handle. Não dá renda. Não. Aí, se você quiser fazer alguma coisa com handle, você teria que trocar aquele clipe e recolorir ele. Tá? Aí você volta um XML para cá. Por isso que muitas vezes, vou ter que trocar um clipe. É mais fácil vir no DaVinci mesmo e trocar o clipe aqui, entendeu? Porque aqui você tem todos os handles. Então, às vezes é mais fácil. Por isso que eu É mais fácil da saída direto dele. esse editor dele, na verdade, chamava Conforme, até a versão 11, por causa disso. Porque se você precisasse trocar um clipe, você não precisava ir lá na ilha trocar. Você trocava nele e exportava direto, entendeu? Agora, ele virou um editor mesmo exatamente para melhorar. Falar, você não precisa mandar para o Premiere ou para o Avid voltar. Faz aqui. A hora que você acabou, acabou. Eu tenho que esperar ele exportar tudo, tá, pessoal? Se você não fizer essa ordem, ele pode conectar errado, tá? Eu já adianto isso para vocês. Aqui, ó, deixa eu abrir a pastinha para vocês verem. Export. Aqui a pastinha. Tá vendo? Ele está mandando todo mundo, ó. E o que é o XML? É a montagem. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, até onde ele vai, como é que ele está montado. Enfim, aí é o XML. Possibilidade de arquivo corrompido nisso aí? Zero, cara. Na saída, zero. Ou ele corrompe na entrada e ele vai dar offline. E aí você vai ter que tentar reconectar de novo, ou o cara transcodificar o seu arquivo. Mas se ele já está aqui dentro, ele está colorido, a hora que você sair é zero. 0, 0, 0. Só se por algum motivo você estiver exportando aqui, a máquina desligar, acabou a luz. Mas ele vai dar um pau a partir do frame tal. Você vai olhar aqui, ó, sei lá, ele está com o cursor aqui. Ele não avisa se ele exportou alguma coisa e teve algum arquivo corrompido? Não, porque ele não corrompe. Nesse caso, ele não, o que ele vai acontecer, cara, e já rolou comigo, se o projeto estiver muito pesado, ele perde o link da mídia. É o que já rolou. É a pior situação que pode rolar. Que até certo ponto ela é um pouco desesperadora. Porque, você precisa entregar para o cliente hoje, você abre o projeto hoje e mostrar para o cliente, está tudo offline. E aí você tem que ir lá e às vezes o reconnect não rola, você faz um force conforme. Mas é o pior. Fora isso, não tem problema. Ó, exportou aqui, ó, ele dá um complete, você vem aqui no teu menu Edit, vai em File, Export XML.
ele já te pergunta para qual ferramenta que você vai mandar, ó, FXML, FCP-XML ou EDL. FCP-XML é porque é o Final Cut X. Para cada versão do Final Cut X, ele tem um XML diferente. Tá? Você tem o 10.5.3 é um, 10.5.2 é outro. Isso é um pouco infernal. E se for Premiere ou se for o Final Cut 7, XML normal. Aí eu vou pegar esse cara, vou jogar aqui no desktop, vou chamar ele de Edit 1, colorido, Save, vou abrir o Premiere, ih, caramba, e eu sem internet acho que ele não vai abrir, hein? Tem algum outro software que eu abro aqui? Você tem o Wi-Fi aí, Fabinho? A senha? Qual que é? Aqui? Pi? 2016. Se não estiver conectado, eu não consigo entrar. Ó, o meu XML está aqui, ó. Para quem não sabe o que é um XML, enquanto ele abre aqui o Premiere, é um arquivo de TXT que contém todos os seus cortes, tá? Ele diz o que começa onde, o que vai para onde, DaVinci. E para importar no Premiere é tipo difícil assim, deixa só o Premiere abrir aqui. Clica 2 vezes, identifica ele, ok, abrir. Ele fala que esse XML contém algumas coisas que pode ser do Final Cut, papapá, mas tranquilo, nada grave. Espera ele importar. Calma, amigo. Às vezes ele demora um pouco, ele está caçando as mídias, está fazendo tudo. Bom, feito isso, todo mundo aqui. Aí você clica na timeline que ele já vai trazer. E teu vídeo está aqui, editado e colorido. Então é muito simples trafegar entre eles, entendeu? Isso não é um problema para quem vai editar no Final, quem vai editar no Avid, quem vai editar no Premiere, enfim, isso é bem tranquilo. Idêntico. Só que em vez de, se você tem o Final Cut 7, aí é o XML normal, é o mesmo. Se é o 10, aí você só precisa saber se é o 10.2.3, 10.2.1. Você pode ir na tentativa e erro, você vai no XML de um, do outro e do outro. Porque em Final Cut eles fizeram essa sacanagem e não tem nenhum lugar que diz qual é qual versão, entendeu? Então, às vezes eu brinco com os alunos, testa os 3 aí que em algum vai. Não sendo uma versão muito antiga do seu Final X. No que abrir foi. Agora, se for o Final Cut 7, é XML normal. Tá? Dúvidas, pessoal? Obrigado pela presença de todos. Agora de ganhar o quê? Miguel, diga um só. Agora para trabalhar entre para jogar com o Premiere ou o Final Cut, o que você acha melhor? De questão de depois vamos falar de interligação que foi feito, você pede qualidade de vídeo, Não. Está falando com o Apple que a Apple é top na questão de edição de vídeo. Bom, você está colocando uma plataforma Windows, que é uma outra questão. Se você trabalhar com ninguém, você ganha um resultado que a renderização vai ser muito mais fácil para o Apple. É que o resultado da qualidade não está a ver com a plataforma, e sim com o codec que você vai usar. Tá? E quantas gerações você vai dar nesse vídeo. Então, por isso de você trabalhar em XML é o quê? É não regerar um vídeo que já foi gravado. Então, por exemplo, para você entender um pouquinho como é que funciona um processo de um filme americano. Vamos lá, os caras vão gravar o filme em 8K.
Esse filme vai ser editado, puta, ele está muito pesado, eu gero um proxy para fazer a montagem do filme. Depois eu pego esse filme, está aprovada a montagem, eu explodo esse filme para o mundo inteiro. Por exemplo, no caso de Hollywood, eles explodem para o mundo inteiro, porque eu conheço muita gente aqui no Brasil que faz cena de filme americana e ganha para isso. Muita gente na Índia faz cena de filme americano e ganha para isso. Então, eles explodem o filme e falam, ó, você quer fazer essa cena? Se você me entregar lá pronto, eu te pago $800. E manda para o mundo inteiro. Explode o filme, em alta. Todo mundo devolve o filme. Aí passa para a cor. Aí a cor vai pegar todo aquele XML offline, mais tudo que vem em alta, e vai conectar todo mundo. O cara vai colorir e ele vai dar o conforme final. Aí, se ele vai dar o conforme final aqui, ou se ele vai usar um smoke, um flame, ou sei lá, tem outras soluções, aí tanto faz. Mas a forma é sempre essa. Você sempre vai trabalhar com XML para não ter que gerar mais versões do filme. Quanto mais versões você fizer, por mais que você fale, ó, estou trabalhando o Apple ProRes 4444, vou gerar um novo Apple ProRes 4444, você já perdeu cor. Você sempre perde cor. Você perde no fractal? Você perde. Você perde luma e você perde saturação. Isso é o básico que você perde. Então, é uma nova geração que ele faz. Ele não consegue trazer os mesmos dados. Não. Você fez uma nova geração, não tem o que fazer, entendeu? Por isso que a gente não recomenda você ficar fazendo essa coisa de fluxo de XML. Até para o After você manda XML. Tem gente que usa o Dynamic Link, eu estava falando com ela, eu não uso. Eu uso o XML para o After. E funciona maravilhosamente bem. Você manda para o After no XML, faz nele, inclusive no meu curso de edição de DaVinci, eu ensino como trabalhar o DaVinci conectado com o After, como se eu estivesse usando o Dynamic Link. Tipo, funciona tão bem quanto, sabe? E super rápido, não dá problema e tal. Então, o XML é uma saída muito boa e muito rápida. Entendeu? Mais dúvidas? Querem ganhar um curso? Então? Vamos lá, agora é a hora de ver se a letra de vocês está legível. Senão, estou muito bom. E quem for embora também não vai ganhar. Né? Se for embora, perdeu o Playboy. Se eu chamar, avisa para os meninos que são ganhar. Vamos ver quem é. É letra de médico. Não, é o dobro. Caramba! Vou separar o seu. Pessoal, muito obrigado para quem acompanhou a gente pela internet, para quem acompanhou por aqui. Eu agradeço a todos. Se precisarem de mais informações, a gente tem NFT, a gente está lá disponível o dia inteiro para ajudar vocês. Eu sou professor, sou dono, e é isso aí. É aluno. Ah lá. Depois eu te pago. Você viu? Combinado lá, tá de pé. Precisa falar. É justo. Obrigado, gente. Obrigado mesmo por terem vindo. Não, ele fez 3D. É que eu dou aula de um pouquinho de coisa só, viu? O 3D. Valeu, gente. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Senhores, obrigado pela participação de todos. Ligados aí que nós vamos estar sempre fazendo novos eventos, novas transmissões. O próximo vai ser sobre os novos produtos da Blackmagic, a câmera Ursa que está ali. Não sei se vocês viram ela aí, o Sabine. Pode ser Está nosso fazendo mais flyer. pra frente, tá bom? Obrigado, valeu. Aí tem os meus contatos, se quiser mandar um e-mail lá. Cara, das 19 a 22 horas. Todo dia, de segunda a sexta. Valeu. Puta, tem curso de 2 semanas, tem uns de 3. Obrigado. Coisa, estamos lá do lado. Bom saber, vocês estão perto lá? Precisando de alguma coisa também? Eu um curso de DaVinci. Valeu. Tchau. Tem curso que é 2 semanas, tem curso que é 3, o DaVinci é 1 semana. O DaVinci tem um de cor e um de edição. São 2 módulos. De cor é inteiro, eu falo tudo. Agora que eu vou criar um segundo módulo. Aí você começa com o módulo 1 de cor. Você vai aprender bastante.
Eu só tô criando esse 2 pra quem já foi aluno. Bem mais rápido. Ah, eu tô criando 2. Vou te mandar um e-mail amanhã, já tem tudo de informação de valores, essas coisas assim. Obrigado.